uma pessoa que veio de Israel, e antes dela ir embora, eu falei, olha, eu vou para Israel, para ficar em Israel. E ela sai em julho e vai embora em julho para os Estados Unidos, volta para os Estados Unidos, e eu fico lá em casa. E aí eu falei para a Eterna assim, falei assim, olha, se é para eu ir, o senhor vai me dar um trabalho, que o dinheiro certinho vai ser para eu comprar a passagem para Israel. Aí Deus me deu um trabalho, eu fiquei dando aula, e comprei a passagem para Israel em julho. Tudo bem, passou julho, passou agosto, aí a pessoa que veio para os Estados Unidos, ela disse assim, estou indo já, agosto eu estou indo. Não, vou em setembro. Setembro aconteceu aquele problema. Quando aconteceu dia 11 de setembro, tudo parou, os Estados Unidos proibiu dos americanos irem para Israel, e ficou tudo parado, não tinha internet, aquela coisa toda, a gente mandava por e-mail, eu falava com ela, mas quando ela estava lá em casa, um dia na cozinha, a gente estava orando, e foi um momento muito difícil na minha vida naquela época. E a gente estava orando e Deus falou para mim que ela estaria em Israel. Eu a vi no aeroporto, me buscando no aeroporto de Israel. E aí, olha para vocês entenderem o que Deus faz, Deus Todo-Poderoso. E eu a vi no aeroporto me buscando, ela ia com uma pessoa que tinha carro, lá nem todo mundo tinha carro, e ela ia com uma pessoa com carro me buscar no aeroporto. Ela foi embora, eu comprei a passagem, eu iria dia 2 de dezembro, comprei a passagem para dezembro, ela ia em setembro, agosto, setembro, outubro, era a data dela, aconteceu toda aquela confusão, ela não conseguia ir, então ela falava, outubro, nada. Aí um dia nós estávamos falando, eu falei, olha, eu tenho certeza que você está. Deus não iria deixar eu comprar uma passagem para ir para Israel, se eu não posso ir para Israel. Deus tem um propósito para eu ir para Israel, então por isso eu comprei. E você vai estar lá, você vai me encontrar no aeroporto. Só essa certeza. E eu pedi contas do seminário para receber o dinheiro, recebi todo aquele dinheiro do seminário. Eu ia ficar 6 meses em Israel. E quando foi no iniciozinho, mais ou menos, no dia 15, mais ou menos, ela disse assim, já estou com a passagem para Israel, já posso ir para Israel. Ela foi para Israel no final de novembro, acho que 22, 23, quase no final do mês, e eu cheguei dia 2 de dezembro. Dia 2 de dezembro, ela estava no aeroporto, me pegando no aeroporto. Então, isso foi uma coisa que me marcou. Desde aquela época, eu já confiava muito no Eterno, já tenho muita minha relação com ele, mas desde aquela época, eu sabia que Deus tinha um propósito. E foi uma coisa muito interessante que ela me buscou no aeroporto, e toda sexta-feira a gente faz o Shabat, que tem a janta do Shabat, então a gente faz, a gente ora, e ela chamou uma amiga hispana, porque ela não entende muito que aqui português e espanhol acha que é tudo igual, ela é americana. Então, ela acha que ela falava espanhol, era a mesma língua que eu falava. Então, ela convidou essa hispana para ir nessa sexta-feira. E aí eu fiz, e ela adorou, ela ficou apaixonada no Brasil com arroz e feijão. Aí eu consegui encontrar em Israel feijão, consegui encontrar linguiça defumada de boi. Eles faziam lá em Israel, tem uma linguiça de boi, porque eles não comem porco, né? Então não come-se porco, então tinha linguiça defumada de boi. Eu cortei, fiz aquele feijão, sabe? Bem saboroso com a linguiça defumada de boi e arroz. Aí a outra trouxe salada, aí nós comemos e tal, oramos, e foi uma coisa muito interessante. Que a mulher da casa, que eu estava também, era uma americana judia, e na hora que ela foi guardar, ela guardou o arroz e o feijão junto, porque ela disse, come arroz e feijão, a gente guarda em vasilhas separadinhas, né? Ela guardou na mesma vasilha, foi bem interessante. Aí depois nós começamos a orar. E aí nós oramos. E essa hispana não me conhecia, sabia nada. Então, na hora que ela começou a orar, ela disse assim, olha, Deus mandou falar para você uma coisa. Deus disse que Deus está falando que Ele está te levantando, Deus vai te levar para a Flórida. A razão de eu ter vindo para a Flórida e a razão desse grupo de mulheres, viu, Atalaias? Viu, Luci? Deus disse assim, você vai para a Flórida e você vai iniciar um projeto com mulheres na Flórida. Esse projeto é para falar de Jesus para os judeus. Então, eu vim para a Flórida, o projeto que na minha mente estava, ainda não foi montado, não sei se um dia vai ser montado, e aí eu fiquei. Depois que ela começou ali, aí falou a cidade, você vai para Fort Lauderdale. Falou o nome da cidade, quem mora nessa cidade? Meu irmão.
Então eu vim para casa, aí eu voltei. Eu ia ficar 6 meses em Israel, não fiquei 6 meses, fiquei 2, 3 meses. Deus já veio, já respondeu o que era para eu fazer, então não preciso ficar aqui. Mas aí foi muito interessante, foi experiências tremendas que aconteceram lá em Israel. Eu volto para o Brasil, isso em 2001, aí 2002, aí em 2002 eu venho para os Estados Unidos. Vim para a casa do meu irmão que me recebeu na casa dele. Aí a Igreja Batista da Flórida, lá da primeira Igreja Batista da Flórida, abriu as portas para eu trabalhar lá na igreja, dirigindo, sendo professor da Escola Bíblica Dominical, né, que é a Eugênia, foi lá da minha classe, né, Eugênia? Naquele tempo. Então, quer dizer, Deus abriu todas as portas. E eu só quero dizer uma coisa. Aquilo que Deus promete, ela cumpre na nossa vida. As promessas de Deus. Demoraram tanto tempo. Até que, olha, quando foi que aconteceu o grupo da Lucy, que nós começamos? Eu comecei. Eu fui incansável. Foi quando eu conheci, mais ou menos na época, a... Ai, como é que é o nome? Esqueci agora. Aí você aí que começou o programa. Esposa do Marcos. Como é que é o seu nome mesmo? Esqueci. Cadê? Hã? Vânia. Eu lembrava Wanda, né, Vânia? Aí eu conheci, lembra, Vânia? Dava aqueles cursos de cultura judaica junto com a Emília, outras coisas. E eu comecei, eu fui em todas as igrejas da Flórida, ali daquela região, dando curso e principalmente levando as mulheres a entenderem. Você trabalha na casa de um judeu, na hora que você estiver limpando, vai limpando e orando. Não fala de Jesus, não fala nada, é só ora. Porque na hora certa, no momento certo, Deus vai trazer a palavra para aquela pessoa, para aquela família que estiver necessitando. E foi um trabalho lindo. Falei em todos os lugares, falava, a gente dava curso em todos os lugares, dava curso em igreja, dava curso em casa de 2 pessoas. Então, foi uma coisa super produtiva. Mas, na verdade, eu sinto que aquele ministério que Deus queria começar, começou depois com as atalaias. É estar orando e estar abrindo. E Deus está abrindo na Europa e em todos os lugares. Há 10 anos eu dou aula para uma universidade de Israel, uma escola, é uma escola de línguas, uma academia de línguas online, que tem convênio com a Universidade Hebraica de Jerusalém. Como eu tenho mestrado, os alunos que querem fazer créditos pela universidade, receber créditos pela universidade, são meus alunos. Então, porque eu posso dar. Então, na verdade, indiretamente, eu sou professora da Universidade de Jerusalém, mas através desse curso do ITITIA, que eu sou professora do ITITIA. Então, o que acontece? Eu comecei a dar aula e Deus vai trazendo. E é muito impressionante que aquilo que Deus falou com a gente lá, 20 anos, 30 anos, Deus faz. Eu lembro que quando eu comecei a estudar no Brasil, em 1974, eu fiz teologia, comecei em 74, olha quantos anos tem isso, 46 anos atrás. Eu li muito livro do Po Yanshu sobre Coreia, por isso que eu falei com você negócio de viajar, porque eu vou estar viajando, e eu tinha tanta vontade naquela época de ir à Coreia. Eu lembro que eles oravam e as pessoas eles iam para uns montes de madrugada, mas no monte tinha 200, 300 mil pessoas. Era gente demais no monte. Mais não sei quantas mil pessoas, mais de 1000 pessoas. As igrejas, naquela época a igreja tinha 150 mil pessoas. Hoje tem igreja com 500 mil pessoas. E eles iam para o monte, eles oravam e o monte pegava fogo. Era tanta oração e a pessoa orando. E eu queria muito ir à Coreia. E depois aquilo eu esqueci. Minha vida tornou outro ritmo, outra vida, outras coisas. Agora tem mais ou menos uns 4 meses, 3 meses, eu estou dando aula para uma aluna da Coreia do Sul. Olha só, ela faz teologia, dou aula. Eu tenho muitos alunos, private students, são muitos alunos que eu dou aula de hebraico e inglês para eles. E ela é da Coreia, eu dou aula em inglês para ela, é coreana. Então, aí eu comecei a falar um pouquinho com ela, ela falou assim, não, você vem, você vai vir. Então, voltou essa coisa de agora eu quero ir à Coreia. Viu, Atalaias? Principalmente você, Lucy, vamos à Coreia. Glória a Deus! Eu quero ir lá naqueles montes. Eu quero ir nos montes da Coreia orar. Amém! Então, isso é uma coisa nova, uma coisa muito nova que está quiser. acontecendo agora. Verdade. Então, isso foi uma introdução um pouquinho sobre o que é a minha vida. E esse estudo que nós vamos fazer hoje sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento, se vocês sentirem ele um pouco acadêmico, tá? Ele foi preparado meio acadêmico, meio para alunos. Eu mexi com algumas coisas mais para gente,
Mas vocês poderão perguntar e a gente pode depois conversar mais sobre isso, tá bom? Então, vamos ver aqui o que a gente fala. Então, primeiro, então, os nomes de Deus no Antigo Testamento. Lembrar, gente, que nome tem muito significado. Os nomes em hebraico das pessoas tinha a ver com característica das pessoas, tinha a ver com o que eles gostariam que a pessoa fosse, tinha a ver também o que viria a pessoa a ser no futuro. Quando havia trocas de nome, lembra? De Jacó troca-se para Israel, Abrão vira Abraão, Sarai vira Sara. Quando havia alguns alianças com Deus, havia uma troca de nome. Então, o nome é muito importante. Então, nós vamos ver quais são os nomes que aparecem sobre Deus. Nós vamos ver que, na verdade, Deus vai ter somente um nome, que é o nome dele, é somente um. Os outros são títulos, são características sobre Deus, tá? E títulos dados a Deus. Então, vamos começar. Então, o primeiro que tem é uma coisa que vocês vão conhecer aqui, alguns não conhecem, acho que nem todos, não sei se tem algum que conhece um pouco de hebraico, a palavra El. Ele não tem. O hebraico, ele só possui consoantes, tá? O alfabeto dele não tem vogais. Então, as vogais só são colocadas mais tarde, muitos anos mais tarde, mais ou menos na nossa era, entre o 7º e o 9º século da nossa era, eles inventaram um sistema de vocalização. Não tem vogais. Mas ele fala 2 pontinhos, é um E, um pontinho, é um I, um tracinho, é um A, tá? E aqui eu não escrevi com os pontinhos, porque o meu programa não dá para escrever com pontinhos, mas eu escrevi como se fala, tá vendo? Então, deixa eu pegar aqui esse negócio aqui, o nosso laser está aqui. Então, nós temos aqui a palavra, ó, El, certo? Então, El é um nome genérico. Eu não sei se todo mundo está com a mesma tela, mas eu acho que a gente não está com a tela correta. O que está aparecendo para mim é uma tela que está escrito Class e tem algumas informações, mas não está aparecendo o que você está falando. Isso mesmo, é. Por que que não foi? Vamos ver aqui. Não abriu o arquivo ainda. Ué, não, agora deu. Agora foi. Agora foi. Sim. Então tá. Então, ó, El aí, então, esse nome genérico é um nome singular, tá? Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento, a raiz da palavra El, Eloá e Elohim é a mesma. Todos eles viriam da mesma. Então, El seria o singular. Elohim seria o plural de El, tá? E para alguns, ela vem de uma raiz desconhecida, para outros vem de 2 raízes, que significa poder ou temor. Tá? Então, a palavra El seria esse. É o termo usado no Antigo Testamento, em poesias, listas e nomes, ok? Se alguém tem alguém que está com alguma coisa aberta, aí estão todos fechados, né? Tá certinho. Ok, então vamos ver se eu passando aqui, ele muda legal. Vamos ver. Mudou para vocês? Mudou. Perfeito. Então, normalmente, a palavra El, que significa Deus, tá? Ele vai juntar com uma outra palavra. Então, essa aqui a gente conhece bastante, não conhece? Essa aqui vocês conhecem, ó. El Shaddai. Então, El seria Deus e Shaddai. Então, o que seria El Shaddai? É o onipotente, o todo-poderoso. Então, eu sempre trouxe um texto para vocês verem no texto onde ele aparece, tá? Então, em Gênesis 17:1, Deus, quando atingiu Abrão, lembra que aí, lá em Gênesis, quando Deus está falando com Abrão, olha, quando atingiu Abrão a idade de 90 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, é quando aparece pela primeira vez essa palavra El Shaddai. Aí, o que nós vamos aprender desse El Shaddai? Existem várias interpretações. Então, primeiro, existem várias teorias acerca do significado do termo Shaddai. Primeiro, na língua acádica, o que é a língua acádica? Vou explicar para vocês. A língua acádica é uma língua anterior ao hebraico. Uma língua semita também. E dessa língua, então, você tem várias línguas semíticas ou semita, e aí nós teríamos essa língua chamada acádica. Aparece a palavra Shadu, que significa montanha. Então, o El Shaddai seria o Deus das montanhas, o Deus da montanha. Porque a ideia que se tinha naquela época, que as montanhas pertenciam a um Deus. Tá?
Então, esse Deus El Shaddai era o Deus da montanha. Qual montanha? Aí nós podemos pensar, a montanha, está falando com Abraão, né? Mas não poderia ser mais à frente, nós vamos ver Moisés, e Moisés vai ser no monte, lá numa montanha, que Deus vai falar com Moisés, né? Então, você poderia ser essa ideia do Deus da montanha. Agora, a palavra Shaddad tem também o significado de irresistível, violento, no sentido do Deus Todo-Poderoso. Existe também uma outra interpretação que alguns dizem que Shaddá tinha a ver com seios. Então, aí daria uma ideia, então daí surgiu ideias erradas, dizendo que Deus seria a parte maternal de Deus. Não é nada disso. O que tem a ver que os seios não é o que alimenta. Então, ele seria o Deus Todo-Poderoso, é aquele Deus que traz tudo. Ele traz todo o alimento, ele traz tudo que nós precisamos. Então, ele é o Deus Shaddai. E lembrando o texto, voltando ao texto, olha o que ele diz para Abraão. Anda na minha presença, ser perfeito. Então, quer dizer, nós não somos perfeitos, procura ser perfeito, né? E por isso ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, para a gente se relacionar com esse Deus Todo-Poderoso, ele diz, anda na minha presença para Abraão, e isso também para nós. Muito bem. Próxima, nós temos, lembra que é sempre o El ligado com uma outra coisa. Então, nós temos aqui El Elyon. Esse El Elyon significa o Deus que está acima de todos os deuses. Aí a gente tem que entender a ideia. Os cananeus tinham vários deuses e tinha um Deus que ficava acima, como também tinha os romanos, como também tinha os gregos, um panteão, né, de vários deuses e um Deus maior. Então, quando nesse texto está falando em Gênesis 14, ele está falando, eu sou o Deus que está acima de todos os deuses. Aí olha o Gênesis 14, lembra desse texto? Quando Melquisedeque, Gênesis 14, 18, 19. Melquisedeque, rei de Salém, a palavra Salém é a mesma palavra para Jerusalém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, olha aí, sacerdote do El Elyon. Abençoou a ele, a Abrão, e disse, continuando o texto, ele diz para Abrão, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, pelo El Elyon, que possui os céus, a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então, esse é um texto bem interessante, que você vê que a época de Abraão aparece não sei, sacerdote, Melquisedeque aí, ele aparece e ele abençoa Abraão, tá? E abençoa em nome desse El Elyon, ao Deus Todo-Poderoso, o Deus do mais alto. Era como se existissem vários deuses, mas o Deus era o Deus Altíssimo. Então, ele abençoa Abraão em nome desse Deus Altíssimo. Bem, como é um material mais acadêmico, se vocês sentirem e quiserem perguntar alguma coisa no meio, não sei se você tem costume de parar, Vânia, a pessoa pode parar e perguntar, tá? Como é o material tá assim, se ela for perguntar só lá no final, às vezes fica difícil. Né? Ah, tá bom. Então tá, você já falou, a gente normalmente faz as perguntas no final. A outra opção também, para não te interromper, se as pessoas quiserem anotar as perguntas... Também poderia anotar e fazer no final. Lá no final, tá? Para não te interromper, né? Porque se a gente deixar sem anotar, quando chegar no final já esqueceu, porque são vários termos, né? Exatamente. Okay. Tá bom, querida. Tá. Então, olha, El, o Deus, né? Olam. Olam significa eterno, significa... A palavra Olam separado poderia significar mundo. Mas quando você liga ela com outra, o Deus Olam, ele significa o Deus de todo mundo, ou o Deus eterno, o Deus para todo sempre. E aí vai estar em Gênesis 21, 33. Ó. Plantou Abraão uma tamargueira. Eu procurei demais tentando descobrir o que é esse tamargueira, mas não consegui encontrar. Eu achei que era tamareira, porque tem várias tamareiras, que tem as tâmaras em Israel, é demais, e é plantado, mas não é tamareira. É uma árvore, tá? Em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor. Então, ele invoca o nome do Eterno, e o nome do Eterno que ele invoca é o Olam, o Deus Eterno. Tá?
Esse aqui já lembra que quando Abraão ele entra, ele vai lá para o sul. Berseba já é na cidade, aí está escrito Berseba, que é português, Berseba em hebraico, ela está lá embaixo, lá no deserto, tá? No deserto de Negev, onde a gente tem a cidade de Berseba. Ok, continuando mais. Aí temos esse outro, olha que bonito esse aqui, El Roi. Então, o que é El Roi? É o Deus que vê, aquele que vê. Então, o Deus Roi é aquele que tudo vê, é aquele que vê. Está lá no texto de Gênesis, quando Agar, né? Agar estava desesperada, lembra que Abraão manda ela para o deserto junto com o filho de Ismael? Então, olha o que acontece. No versículo 13 diz o texto, então ela invocou no nome do Senhor que ele falava. Ele falava, tu és o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que ele vê? Então aí para ela era o Deus que vê. Então ela vê, Deus via. E é muito interessante que quando a resposta de Deus, Deus vê. Mas Deus vê, não, ele vê a Agar, mas ele vê a situação. E é tão bonito se vocês lerem esse texto lá, que diz que Deus viu o choro do menino. Deus viu o choro do menino. Deus viu o choro da mãe também. Mas Deus olhou para aquele necessitado mais, que era a criança. E Deus respondeu. E ela diz, é o Deus que tudo vê. É aquele que vê. Tá? O Deus Roi. Muito bem, continuando mais. Nós temos esse outro nome para Deus também, falado. El Bet El. Então, é Deus... Bet, ou Bet, é casa, casa de Deus. A palavra Bet-El é Betel, que significa casa de Deus. Então, esse El Betel é o Deus da casa de Deus. Em Gênesis 31, 13, ele diz assim, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e da terra que ele estava e volte para a sua terra natal. É Deus falando aí com Jacó, quando chegou o momento de Jacó voltar. E antes de Jacó, e é muito interessante que você, quando você olha o texto sobre essa revelação de Deus e esse contato com o Deus Betel, nessa cidade, ele dorme, lembra? Ele coloca a cabeça ali, ele dorme, e tem uma escada que sobe, e a escada, então nós temos aí um momento especial de Jacó com Deus, e ele chama esse local, essa cidade é mudado o nome dela para Betel, então ele tem, ali é chamada a casa de Deus. E quando ele está saindo, quando ele vai sair da terra e vir, ele sai dessa terra e chega em Betel novamente. E em Betel novamente ele faz. Ele fez um voto quando ele saiu, lembra que ele falou? Se ele trouxesse de volta e tudo, ele continuaria obedecendo a esse Deus. Então, é o Deus Betel. É o Deus da casa de Deus. Muito bem. Mais um outro. Aí, agora a gente tem a palavra Elohim, que a gente conhece muito, né? Uns falam Elohim, Elohim, outros falam Elohim. É um substantivo no plural. Tá? Aí, é um grande problema, as pessoas dizem assim, ele está no plural, então é deuses. É interessante que todas as vezes que se refere ao Deus de Israel, ele vem Elohim, mas o verbo está no singular. Lembra que em qualquer língua, como em português, o sujeito não pode de maneira nenhuma ter um verbo, um sujeito singular e um verbo no plural. Então, se o verbo está no plural, se o sujeito está no plural, o verbo tinha que vir no plural. Mas ele vem no singular, mostrando que está se referindo ao Deus de Israel. Então, normalmente, nos dicionários, tudo, ele diz que é um plural de majestade. Muitos creem que seria falando, quando está falando, que Deus aí estaria falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a ideia é que é no singular que ele fala, mostrando que é uma coisa só, é um plural único. Então, ele diz aqui, geralmente é usada com os verbos no singular. O seu uso com o artigo definido é usado por referência ao verdadeiro Deus. A gente fala o Deus, Elohim, tá? Então, normalmente, essa palavra, Elohim, a gente traduz por Deus, tá? Para o português. Eu quero mostrar para vocês agora, continuando mais, então outro. Aí agora a gente tem o Eloá. Lembra que todo esse, Elohim, El,
Elohim. E Eloá é a mesma raiz. Eloá também significa Deus, tá? O seu uso, especialmente, se encontra no livro de Jó. Aparece lá no livro de Jó, aparece 41 vezes no livro de Jó, nos debates entre Jó e seus amigos. Aparece esse nome, Eloá. Ok? Muito bem, mais um pouco, vamos mais. Agora, olha, chega neste nome. Se vocês entenderam, vocês prestaram atenção, vocês viram. Tem o nome, tem a palavra El, que significa Deus na língua dos cananeus, na língua semítica. El significa Deus. E nós fazemos El com alguma coisa. El Elion, El Shaddai, juntando com alguma outra parte para significar, é um título, é um nome dado a Deus. O único nome verdadeiro, o nome que ele diz qual é o nome dele que fala, é esse aqui. Eu traduzo ele pelo eterno, tá? Por isso que sempre quando eu falo eterno, eu estou me referindo a esse nome. Ele é escrito com essas letras aqui. É importante vocês olharem. Essas são 4 letras, olha. 1, 2, eu não sei se... Acho que eu posso escrever. Tem um negocinho que escreve. Eu acho que... Deixa eu ver se eu trago aqui, se ele consegue escrever. Ah, não consegui, não deu não. Então, ele tem... São 4 letras. Olha, aqui é uma letra, aqui é a segunda letra, aqui é a terceira letra e aqui é a quarta letra. As letras são Yud, que para o nosso alfabeto latino a gente usa o Y, o Re, que essa segunda letra é o H, o Vav é o W e o Re novamente é o H. Então, seriam essas 4 letras aqui. Yud, Re, Vav e Re, que é o nome do Eterno. Tá? O que acontece? Está escrito aqui para vocês. É usado na Bíblia 6.823 vezes. Então, o nome do Deus de Israel é este aí, ó. Yud, Re, Vav, Re. O tetagrama sagrado, que a gente chama. Consoantes hebraicas que, por força de não ter sido escrito com as vogais e ser desconhecida a sua pronúncia, nós transliteramos, nós vamos ver a transliteração sendo feita aí afora como Iavé. Eu vou usar aqui falando Iavé, mas eu não uso Iavé. Eu uso normalmente quando eu leio essa palavra, porque o que aconteceu? Lembra que todo o texto só tinha consoantes, não tinham vogais. Passaram-se anos e anos e anos e anos. Eles tinham que ler esse texto. O texto era lido, a Torá era lida na sinagoga. Aí eles chegavam lá, tinha o nome de Deus, eles não podiam pronunciar o nome de Deus, para não pronunciar em vão. Então eles ficavam calados. Aí passava. Como é que você vai ficar lendo um texto toda hora parando? Não dá. Então o que eles fizeram? Sempre que tinha este nome, eles falavam Adonai. Porque Adonai significa meu Senhor. Vem da palavra Adon, que significa meu Senhor. Então, ele falava Adonai. Então, lia o texto, Adonai. Adonai. Adonai, 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 o tempo todo Adonai. Em alguns momentos, às vezes tinham que falar Elohim, mas normalmente, a maioria das vezes, era Adonai. Então, por quê? Porque não tinha as vogais. Então, havendo entre os estudiosos do hebraico unanimidade quanto à forma que seria correta. Não há, nem hoje a gente não sabe. Por que nós não sabemos? Às vezes o aluno diz para mim, professora, não é Yahu, Yahuê, Iavé, Iavé. Eu falei, não sei. Eu não posso saber. Não foram escritas as letras. Aí, o que vai acontecer? Eles vão... aqui continua mais, ó. Quando os textos bíblicos traziam o tetagrama sagrado, que era o Iud, o Re, Vav, Re, era Adonai que eles pronunciavam o tempo todo. Adonai, Adonai, Adonai. A tradição hebraica de pronunciar o tetagrama sagrado Adonai com as vogais da palavra Adonai, então aí olha o que acontece. Falava-se Adonai, Adonai, Adonai. Quando vieram os tradutores, começaram a traduzir a Bíblia do hebraico para outras línguas. E as primeiras traduções, que são aí mais ou menos do século XV, a primeira tradução que começa é do século XV, do cristianismo, principalmente é o cristianismo que começa a fazer essas traduções, eles vão traduzir para o alemão, depois para o inglês e tal. O que acontece?
como naquela época se lia Adonai, 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 quando vieram os massoretas, quem são os massoretas? São os escribas, que o texto era escrito em manuscrito, tinha que ser escrito. A partir depois de 1500 e pouco vai ter impresso, mas antes disso ele era escrito. Quando ele era escrito, o que fazia? Eles fizeram uma coisa, eles vão falar, a gente não fala a palavra Adonai? Se ele escrever Yud, Re, Vav, Re, as pessoas vão tentar inventar que vogal que era. Então, o que eles fizeram? Eles falavam Adonai, Adonai. Eles colocaram, no 7º século da nossa era, gente, do 7º ao 9º século, eles foram na palavra lá, que estava Yud, Re, Vav, Re, eles colocaram as vogais de que palavra? De Adonai. Eu não sei como eu consegui escrever isso, que eu queria ver se eu tivesse deixado um branquinho para fazer aqui no meio, né? Mas eu não... Eu não sei. Não. Como é que volto para cá? Voltei. Não é isso, não. Eu queria fazer para vocês, ver se eu conseguia. Mas eu acho que eu não consigo escrever. Deixa eu ver, não dá, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tenho pena aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consigo. Então, olha só. Dá para vocês verem que eu estou escrevendo aqui embaixo? Vê se dá. Tá vendo? Então, ó, a palavra Adonai, só para vocês entenderem como é que ela era feita. Ela era feita aqui. Eu não sei, vocês só me avisam se você está vendo, Vânia. Para vocês entenderem. Dá para ver, estamos vendo sim. Perfeito. Então, essa aqui era a palavra Adonai, ó. Ela tinha esse azinho, esse primeiro aqui, na primeira aqui na direita. Lembra, hebraico escreve da direita para a esquerda. Nessa primeira da direita aqui, ele tinha aqui um Shevá com um A, tinha um O aqui em cima e um A aqui embaixo. Lia a palavra Adonai. O que eles vieram? Eles foram lá naquele texto e escreveram no Yud. Lembra que o Yud, Re, todo mundo lia, todo judeu sabia que era para ler nesse Yud, Re, no Vav e no Re, era para ele falar que palavra? Adonai. Quando vieram os massoretas nesse 7º século, vieram aqui, eles não leem Adonai? Eles colocaram esse pontinho aqui embaixo, colocaram o O aqui em cima, que é do Adonai, e colocaram o A aqui embaixo. O judeu está lendo o texto. Parará, Bereshit, Rará, Elohim, que ele vai ler, ele lê. Ele olhou aquela palavra, viu aqueles 2 pontinhos embaixo, viu o Ozinho lá em cima, viu o A ali embaixo, ele fala o quê? Adonai. O que aconteceu nessa época do cristianismo aí? Então, olha para que diz, a tradição lia sempre Adonai, Adonai. Quando vieram os cristãos fazer a tradução nesse século XV até os nossos dias, e continua até os nossos dias, eles equivocaram na leitura do nome. Eles leram isso aqui, olha como é que eles leram. Eles leram com a vogal. Eles não sabiam, eles não foram perguntar ao judeu. Como é que lê essa palavra? Eles disseram, olha o nome de Deus. Então, olha como é que eles leram. Eles leram Yehová. Que deu que palavra em português? Jeová. Aí eu pergunto para vocês, existe a palavra Jeová em hebraico? Não. Por que não? Porque a palavra Jeová, que é essa tradução, essa transliteração e passar, é o nome sagrado de Deus com as vogais de outra palavra. Então, é uma palavra que não existe. Então, vamos supor, testemunhas de Jeová. Não existe Jeová. Mas a palavra Jeová. Então, não pode ter testemunha, entendeu? Então, o que acontece? Só que a tradição, aí a gente pergunta, por que nas nossas igrejas continuam falando Jeová e tal? Eu vou, inclusive, colocar aqui um pouco sobre Yahvé, né? Porque aí o que acontece? Porque ficou a tradição. Eles não conseguem tirar da tradição, tá? Então, voltando para cá um pouquinho para vocês verem. Então, o que seria, o que os estudiosos acham que seria esse nome de Deus? Que é um Yud, um Re, um Vav e um Re. Eles acham que seria derivado da palavra Havá. É o meu laser, Havá. Que é uma forma arcaica do verbo ser, raiá. Raiá é o verbo ser. Então, ali seria uma forma do verbo ser. Conjugado aqui, na terceira pessoa masculina singular do futuro. Tá? Então, qual seria a tradução do nome? Aquele que foi, poderia traduzir, aquele que é e aquele que será.
Então, aquele que foi, aquele que é e aquele que será é o quê? É o eterno. Então, por isso que eu uso a tradução do eterno. Eu sempre falo o eterno. Aquele que foi, aquele que é e aquele que será. Aquele que sabe ser e revela. Gente, é muito profundo. Ó. Aquele que sabe ser, ele era, ele é e ele será. E ele se revela. Continuando mais. Mas se Yud, Re, Vav, Re, por uma forma causativa. O que é causativa? Causa alguma coisa. Leva a fazer alguma coisa. Como alguns exegetas creem, pode significar aquele que faz ser e cria o mundo. Aquele que fará ser e que ele fará. Aquele que faz ser e se revela. Aquele que vai mostrar ao seu povo quem ele é, se revelando através de suas ações. Aquele que cumpre as suas promessas. Então, é o nome mais completo. Os outros é títulos dados a Deus. Este é o nome dele. É tão grande que a gente não consegue. Você vê quantas coisas para a gente poder explicar. Então, o que acontece? Lá em Êxodo 3,14, quando Moisés, vai para o Egito, para tirar o povo do Egito, e ele está voltando, ele está no deserto, está indo para lá, ele vira para Deus e pergunta assim, ok, eles vão me perguntar quem é você. Como é que eu vou falar para eles quem é você? Então, Deus responde para ele essa forma aqui em cima. Não está escrito em hebraico, está escrito transliterado. Erie, Axé, Erie. Esse Erie aqui é na primeira pessoa, do futuro. Então, ele diz, eu serei o que serei. Ou eu me tornarei o que me tornarei. Todas as vezes que aparece esse tetragrama, Deus está dizendo para a gente, eu sou, no sentido que eu era, eu sou e eu serei. Eu sou o que você necessita. Então, Deus é o todo. Deus é tudo para mim. Por isso que quando o Davi fala o Senhor, é o Yud, Re, Vav, Re. Essa palavra. A nossa Bíblia perde muito quando fala o Senhor. Mas ele está falando esse. Aquele que era. Eu sou. Está comigo? Eu não tenho necessidade de mais nada. Eu tenho tudo. Eu não terei falta de nada. Nada me faltará, então não terei falta de nada. Por que eu não terei falta de nada? Porque o eu sou está comigo. O eu sou é aquele que é meu pastor, é aquele que me alimenta, aquele que cuida de mim. Tá? Então, agora, por que a nossa Bíblia traduz? Tá? Isso eu quero explicar para vocês. As nossas Bíblias traduzem, eu sou o que sou. Porque quando a gente estuda o verbo em hebraico, quando o verbo aparece numa forma que a gente chamaria de futuro, ela tem um uso em que diz que ela é uma verdade universal. Quando o futuro está sendo usado como uma verdade universal, você pode traduzir para o presente. O que é uma verdade universal? Ela era, ela é e ela será. Então, era para ser. Você pode falar em português, você pode falar no presente. Texto muito que a gente fala, que tem um texto que diz assim, e o homem deixará a sua esposa, deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá a sua esposa e será uma carne só. Quando esse texto está em hebraico, é uma verdade universal. Todo homem deve deixar seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa. Você pode traduzir para o presente. Então, o homem deixa o seu pai, a sua mãe. Pode traduzir também para o futuro. Poderia também traduzir para um passado. Né? Porque significa que é um todo, tá? É nesse sentido. Então, quando o verbo no futuro ele for usado como uma linguagem universal, você traduz ele para um presente. Então, por isso que a gente fala, eu sou o que sou. Mas quando ele está falando, eu serei o que serei. Então, o que Moisés chegou? Olha, aquele que foi com seus pais será com vocês e será com seus filhos no futuro. Então, é ele que está me mandando vir aqui, tá? É o eu sou, eu serei convosco, tá? Muito bom. Continuando mais um pouquinho, nós temos aqui. Aí agora, o que acontece? Aí agora a Bíblia usa esse Yud, Ve, Vav, Re com alguma coisa, dando alguma qualidade para Deus. Então, quando ele fala, olha aqui, está escrito aqui em hebraico, ó, Yud, Re, Vav, Re, Tsevaot. Esse aqui é Yahvé. Eu traduzi aqui, que eu estou usando essa tradução chamada de Yahvé, para que vocês possam conhecer, tá? Eu não sei, quando normalmente eu falo o nome de Deus, eu não falo Yahvé, tá? Eu falo as letras. Yud, Re, Vav, Re são as letras.
porque eu não sei a vogal. Aqui, a maioria dos críticos creem que seja a palavra Yahvé. Yahvé ou Yahvé. Ó, Yahvé Tsevaot. Está lá em Amós 4,13. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. É Deus que se revela ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor Deus dos exércitos. Então é Adonai, então aí você vai falar o Yud-Heh-Vav-Heh, o Adonai Tsevaot, o Yahvé Tsevaot. É o seu nome. Okay? Temos mais outra. Aqui nós temos Yahvé, Yud-Heh-Vav-Heh, e aí você fala Ire, Ir-E. Ire é aquele que vem da palavra que seria cuida, prover, ou ver. Então, Yahvé proverá, Yahvé cuidará. O Senhor provedor, que a gente acaba vendo traduzir. Eu vejo as pessoas do Jirê, fala Jirê, né? Lembra que em hebraico não tem J, tem Ire, não tem J. Em hebraico não existe J, tá? Então, seria Yahvé Ire ou Yahvé Jirê, como você, como a maioria fala. Perfeito. Olha o outro. Yahvé Rafá. Então, o que é Rafá? Rafá é cura. Médico em hebraico é Rofé, tá? Então, Yahvé que sara, o Senhor que cura. Está lá em Êxodo 15, 26, diz assim, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem o que ele aprova, e se derem ouvido aos seus mandamentos, e obedecerem, porque tem que ouvir e obedecer. Se você ouvir e não obedecer, não fez nada. E obedecerem todos os seus mandamentos, os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Yahvé Rafá, aquele que cura, aquele que traz a cura. Bem? E o nome de Rafael, né? Significa isso, o Deus que cura. Rafa, esse Rafá que cura, é Deus, o Deus que cura. Mais outro aí. Aí temos esse outro, ó. Yahvé Yud-Heh-Vav Nissi. Nissi quer dizer bandeira. Então, Yahvé é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Está lá em Êxodo 15, 17, 15. Moisés construiu o altar e achou, e deu-lhe ali, dizendo, falou, o Senhor chamou-lhe, o Senhor é a minha bandeira. Então, lembra? Nós estamos numa guerra. Era ali, ele construiu um altar. E esse altar ele constrói e diz que Deus é a bandeira, foi depois da guerra contra os amalequitas. Depois de uma guerra, depois de tudo, ele fez um altar e disse, o Senhor é a minha bandeira. Lembra que quando vai para uma guerra, leva-se a bandeira. Então, quando nós estivermos em guerra, nós temos que levantar a nossa bandeira, que é Adonai Nissi. Ou então, Yahvé Nissi, o Yud-Heh Nissi, o Eterno é a nossa bandeira. Mais um pouquinho. Aí nós temos que é o Adonai, ou Yahvé Sedequeno. Vem da palavra de Sedaká, que quer dizer, Sedek, que quer dizer justiça. Então, Deus é a nossa justiça. Ele é o Senhor, é a justiça. Está lá em Jeremias. Jeremias 23, 6, ele diz, em seus dias, Judá será salva. Israel viverá em segurança. E este nome pelo qual será chamado, o Senhor é a nossa justiça. Bem? Então, quando estamos sofrendo injustiças, nós sabemos que o Senhor é a nossa justiça. Outro é esse aqui, Yahvé é chamar. Quer dizer, o Senhor está ali, em Ezequiel. É interessante, se vocês olharem a Bíblia de vocês, muitas Bíblias em português, em vez de falar o Senhor está ali, eles fizeram uma tradução, o Senhor está aqui. Em hebraico está errado, em hebraico está ali, tá? Então, a distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será o Senhor está ali. Quer dizer, Adonai chamar. O Senhor está ali. Temos mais um. Aí agora nós temos o que a gente chamaria de títulos também. O Eterno pode ser chamado de Meler, que é rei, e Adon. Do Adon é que vai sair aquela... Adon significa Senhor, mestre. Da onde sai Adonai. Adonai é meu Senhor. Está escrito aqui. Ó. O termo usado
é usado, esse termo Adonai, Adon, é usado pelos cananeus, porém usado mais de 300 vezes para designar Deus no Antigo Testamento. A palavra Adonai, lembra aquela que eu escrevi lá atrás? Vem da palavra Adon, que significa meu Senhor. Eu acho que terminamos, gente, terminamos. Falamos muito, foi muita coisa. Pode abrir aí os microfones, né? Vamos lá. Todo mundo. Rose, você pode parar de compartilhar a tela para você ficar aqui no meio maior? Eu esqueço mesmo. Como é que eu faço isso aqui? Pois é, eu também não sei como é que faz. É stop sharing. Stop sharing. Stop sharing. Very good. Ok, stop sharing. Ok, perfeito. Muito bem. Beleza. Deixa eu parar de gravar então também, porque agora a gente pode conversar, meninas. Aninha do Brasil! Eu tive que ver minha professora de hebraico, Luciane mandou correndo para mim, Ana, daqui a